Fala galera, mais um vídeo exclusivo saindo do forno agora. Vamos falar sobre Jorginho, Georg Friedrich Wilhelm Hegel, vulgo Jorginho. Então, o que o Jorge Frederico Guilherme defendia? Vamos fazer um vídeo no mesmo esquema que o vídeo do Kant. Vou te oferecer um passeio fenomenal pela obra do Hegel, que é a filosofia do direito. Naquele mesmo esquema, né? Uma pegada envolvente, crítica, com muito bom humor, mas sempre muito fiel às fontes, para que a nossa experiência seja muito produtiva e maneira. Então, vamos começar, sem mais delongas, falar desse livro que foi, olha, usado para tudo que é fim, para marxismo, para fascismo, para monarquismo, para tudo que é coisa, liberalismo, sabe? O Hegel, ele foi sem dúvida uma figura muito complexa. A gente vai ver posições dele que estão mais à esquerda, outras mais à direita, às vezes até à extrema direita. Então, é aquela coisa, né? Você suga o que você quer da obra, muita gente tira do contexto também. Então vamos tomar muito cuidado aqui e ver as posições dele, depois que ele baixar o drone, né? Porque no começo é uma coisa mais abstrata, depois que eu gosto, né? Que é quando ele vai se posicionando acerca das coisas no direito. Então vamos começar. Filosofia do direito, esse é o prefácio da obra, né? O Hegel vai dizer que é o desenvolvimento mais completo e sistemático das ideias que ele expôs no livro Enciclopédia das Ciências Filosóficas. É tido como o livro mais difícil do Hegel, a filosofia do direito. Então, ó, pessoal de humanas, a gente tem Hegel, pessoal de exatas, vocês têm cálculo, a gente tem Hegel, tá vendo como é, né? Aí ele começa falando sobre um tal de Fries. Esse alemão teria defendido o seguinte: no povo onde reina o verdadeiro espírito comum, as funções de interesse público devem possuir uma vida que lhes vem de baixo, do povo. Valeu, Fries, gostei. A tudo que for obra da cultura popular e de serviço do povo, se devem consagrar as sociedades, indissoluvelmente unidas pelos sagrados laços da amizade. Olha, eu não conheço esse Fries, mas eu já considero ele pra caramba. Mas o Hegel, ele vai falar assim, olha, é horrível essa visão dele, porque não é científica, é baseado em mero achismo. O Hegel faz essa diferenciação o tempo todo. Ele está preocupado em o que é racional, e não mera opinião ou arbitrariedade. Aí ele cita nesse contexto Mefistófeles no Fausto do Goethe, que fala o seguinte acerca da ciência: se desdenhares da inteligência e da ciência, que são os dons mais altos da humanidade, entregas-te ao diabo, estás perdido. Segura essa, negacionista. Então, para o Hegel, o direito, a moralidade e a realidade jurídica e moral concebem-se através de pensamentos, adquirem a forma racional, isto é, universal e determinada, por meio do pensamento. Ele vai antepor a isso um direito baseado em convicções subjetivas, ao achismo, né? Que seria arbitrário. Baseando o direito em opiniões e convicções, segundo Hegel, a gente estaria igualando os princípios criminosos e as leis. Filosofia é a inteligência do presente e do real. Aí ele vai dizer que o princípio que guia Platão é o seguinte: o que é racional é real, e o que é real é racional. Para o Hegel,
é o seguinte: só a ideia e nada mais é real. Deve-se reconhecer na aparência do temporal e do transitório a substância que é imanente e o eterno que é presente. Aí ele fala, qual o objetivo do Tratado da Filosofia do Direito? Está bem no começo, calma que vai ficar bom. É conceber o Estado como algo de racional em si. Aí ele critica o dever ser, né? Porque a gente vê o direito como dever ser, tá na veia, né? Mas ele fala que não, dever ser é achismo, filosofia é só o que é, a gente estuda na filosofia o que é e não o que deve ser. Maneiro, né? E aí ele termina o prefácio falando o seguinte, olha, você quer me refutar? Beleza, faz um estudo científico. Pô, Hegel, vai dar muito trabalho, eu vou fazer um videozinho de YouTube mesmo, você me desculpe, tá? Então, vamos começar. Na introdução, a gente vai ver como o Hegel concebe esse estado, esse direito racional. O objeto da ciência filosófica do direito é a ideia do direito, ou seja, o conceito do direito e a sua realização. Ciência do direito, o Hegel considera que faz parte da filosofia. O direito é positivo, em geral, pelo caráter formal de ser válido num Estado, e quanto ao conteúdo, o direito adquire um elemento positivo, pelo caráter nacional particular de um povo, o nível de seu desenvolvimento histórico e o conjunto de condições que dependem da necessidade natural. Pela obrigação que todo sistema de leis tem de implicar a aplicação de um conceito geral à natureza particular dos objetos e das causas que é dada de fora, e pelas últimas disposições necessárias para decidir na realidade. Aí ele continua, a violência e a tirania podem constituir o elemento do direito positivo, mas trata-se de um acidente que nada tem a ver com a sua natureza. Engraçado, né? Que eu vejo a violência como regra no direito e não como um acidente, sabe, do percurso natural ali. Vejo muito usar a violência para justificar o status quo, mas segundo Hegel, não. Beleza. Não é da natureza do direito. O direito natural e o direito positivo não se opõem, mas se completam. Bom, isso não vai querer dizer que o Hegel não é positivista. Ele é bastante positivista. Mas isso aqui tem que ser levado em consideração o que ele falou. O direito natural e o direito positivo se complementam. O Hegel afirma que foi Montesquieu quem definiu a verdadeira visão histórica, que consiste em não considerar isolada e abstratamente a legislação geral e suas determinações, mas vê-las como elemento condicionado de uma totalidade e correlacionados com as outras determinações que constituem o caráter de um povo e de uma época. Olha, ele está falando aqui daquela escola histórica que a gente viu numa aula. Vai lá ver que é legal. Fala da escola do Savigny, que na verdade quem criou foi o Gustav Hugo, meu xará. E o Hugo, ele defendia que a Alemanha tinha que ter um código, né? E o Savigny falava, não, a Alemanha não está pronta para ter um código. Aí o Hegel entra nessa querela aí. Essa visão histórica para o Hegel tem sua importância, mas ficam à margem da investigação filosófica, pois nunca vai ter o alcance de um desenvolvimento a partir do conceito do em si e para si. Sim, o Hegel até ele não nega que a visão histórica é importante, mas fala que aquilo ali não é o suficiente, não é ciência. Para Hegel, o conceito é o absoluto, que se sobrepõe ao relativo. É a natureza da coisa que se sobrepõe em relação ao fenômeno exterior. Só pelo conceito podemos demonstrar se uma regra jurídica é justa e racional, e não pela análise histórica da origem da norma, circunstâncias, etc. Aí ele vai criticar o direito romano,
afirmando que ele estava longe de satisfazer as mais modestas exigências da razão. Ele vai exemplificar com direito de família romano, escravidão, penas cruéis, desproporcionais, ao contrário senso, defendendo a proporcionalidade da pena, né? Só aí eu já vejo uma alma muito mais ponderada do que o Kant, né? Hegel, o ponderado. Vou falar umas asneiras também, mas acho que é muito melhor que Kant. O domínio do direito é o espírito em geral. Seu ponto de partida é a vontade livre, de tal modo que a liberdade constitui a sua substância e o seu destino, e que o sistema do direito é o império da liberdade realizada. Para o Hegel, tudo que é verdadeiro é concreto, e isso é o universal, que é o oposto do particular. Mas esse particular, graças à reflexão que em si mesmo faz, está em concordância com o universal. Vamos voltar para essa frase aí mais à frente, tudo que é verdadeiro é concreto. Tem umas traduções mais interessantes. O que é verdade para ser concebido só pode ser pensado especulativamente, senão vai ser mera opinião. O Hegel critica a visão da liberdade como sendo livre-arbítrio. Vai falar que o Kant tinha essa visão da liberdade. Ele fala o seguinte: quando ouvimos dizer que a vontade consiste em poder fazer o que se queira, podemos considerar tal concepção como uma total falta de cultura do espírito. Nela não se vê a mínima concepção do que sejam a vontade livre em si e para si, o direito, a moralidade, etc. É uma visão que não leva em consideração coisas que a mitigam, né, como o direito, a moralidade, que mitigam a liberdade. O conteúdo da ciência jurídica pode ser exposto segundo todos os elementos separados, como, por exemplo, direito, propriedade, sempre a propriedade, moralidade, família, Estado, de acordo com a seguinte forma, preste atenção. Por natureza, tem o homem um instinto do direito ao que é o próximo, da propriedade, da moralidade, bem como um instinto sexual e um instinto social. Essa galera já se apressa logo em justificar a propriedade privada, né? E sempre com base na natureza, que é para dar mais força. A vontade objetiva, desprovida da consciência de si, é a vontade da criança ou dos hábitos, bem como a dos escravos e das superstições. Aí ele faz a distinção entre vontade subjetiva, que é a vontade do sujeito, e a vontade objetiva, que é a vontade que realiza os seus fins. Bom, isso que eu já falei, o direito é a liberdade em geral como ideia. E a dialética, tão famosa do Hegel, é o princípio motor do conceito, enquanto não é simplesmente análise, mas também produção das particularidades do universal. Por isso que ele fala que a dialética dele não é meramente negativa, como em Platão, ou em quase todo lugar, que só perturbaria um princípio. Então, essa dialética não é uma dialética negativa, como em Platão, ou em quase todo lugar, que só perturbaria um princípio ou um objeto, e apenas cuida em deduzir um contrário. A dialética do Hegel é um método que ele resolve as contradições, nada mais do que isso. É um método que nega as negações, muito importante. A gente vai ver 2 exemplos de aplicação da dialética, esse método hegeliano. A mais famosa de todos, que o Marx vai beber muito, é a do senhor e do escravo. E a outra dialética que a gente vai ver aqui é o do crime e da pena. Vamos entrar aqui no direito abstrato. É a personalidade que principalmente contém a capacidade do direito e constitui o fundamento, ele mesmo abstrato, do direito abstrato, por conseguinte formal. O imperativo do direito é, portanto, ser uma pessoa e respeita os outros como pessoas. Cara, é maneiro.
ou ponderado. Aí ele vai falar da propriedade. Claro, né? Tem que ser logo de início, porque é muito importante, propriedade privada, oh meu Deus. O homem tem o direito de apropriação sobre todas as coisas. É mole, né? Parece que quem quiser vai lá ser proprietário, só pegar na natureza as coisas e pronto. O eu se apodera de alguma coisa para a satisfação das suas exigências, dos seus desejos e do seu livre-arbítrio. Hegel defendia a propriedade privada, óbvio. E olha o que ele diz. As leis agrárias de Roma representam um combate entre o espírito da comunidade e o caráter privado dos bens de raiz. Este último, como elemento mais racional, acabou por vencer, embora sacrificando o outro direito. Ele fala que a propriedade privada é mais racional, só não prova, é só isso. Não é tão racional quanto a propriedade coletiva. Enfim, eu acho que a propriedade coletiva não está racional. Hegel segue criticando a visão de Platão, que na República defendia por uma lei geral que as pessoas não podiam ter propriedade privada, né? Aquele livro é muito doido, da República de Platão. Aí o Hegel diz que essa lei demonstra um desconhecimento da natureza da liberdade, do espírito e do direito. Aí aqui a gente vê a crítica de Hegel à igualdade, nesse tópico que fala da propriedade, né? Presta atenção. A reivindicação, algumas vezes apresentada, da igualdade na divisão das propriedades de raiz e até de todo gênero de fortunas, é uma concepção vaga e superficial, tanto mais que neste caso intervém não só a contingência exterior da natureza, mas ainda todo o domínio da natureza do espírito com que ela tem de particular, de diversidade infinita e de sistematização racional. Aí ele continua. Não se pode falar de uma injustiça da natureza a propósito da desigual repartição da riqueza e da fortuna, pois a natureza, não sendo livre, não é justa nem injusta. Ele está querendo tirar a natureza da reta. Claro, a culpa não é da natureza, a culpa é do homem mesmo, por essa injustiça, essa desigualdade que a gente vive. Prosseguindo, ele diz: desejar que todos os homens tenham proventos para satisfazer as suas exigências não é mais do que um desejo da moralidade subjetiva, e nesta sua vaga expressão constitui uma ideia corrente que, como todo lugar comum, não possui objetividade. Olha, vê que ele, de forma sutil, passou de uma crítica à igualdade, né? Uma divisão igual de bens, uma repartição igual de riqueza. Agora ele já está falando uma crítica a satisfazer as suas exigências. Está me parecendo as suas exigências básicas, né? Eu sei que não está escrito aqui, mas essa que é a malandragem. Bem, por essas e outras que Marx pegou a doutrina do Hegel, mas fazendo Hegel plantar bananeira, ao contrário, porque a gente não vê uma visão muito social em Hegel não, pelo contrário, né? Hegel não é muito legal com os pobrinhos, não. Aí ele fala, quem é o proprietário? É aquele que quer ter a propriedade da coisa, mas não basta a vontade, ele precisa efetivamente realizar o ato da possessão. Se a coisa não tinha dono, o proprietário é aquele que primeiro se apossou da coisa. O proprietário é aquele que recorre às suas condições de força física, de astúcia, de habilidade. Olha, quase um neo-darwinismo, um proto-darwinismo social, na verdade, antes de Darwin, né? Bom, obrigado por me explicar. Eu não tenho propriedade porque eu não sou astuto, inteligente, sou fraco. Valeu, Hegel, pela humilhação. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma galera aí com bastante propriedade tão burrinha, cara. Foi por herança, né? Não consigo entender. Mas beleza. O domínio
do meu poder, diz Hegel, pode ser ampliado pelas forças mecânicas, armas e instrumentos. Olha as armas aí, vamos com calma. A gente vai ver que o Hegel é Prússia raiz. Até que ponto? Vamos chegar lá. Diferente do Kant, né, que era o pacifista. Defendia a paz perpétua. O Hegel prossegue se posicionando contra a escravidão, isso mesmo, contra a escravidão. Tem youtuber de esquerda aí falando que ele defendia a escravidão, está desinformando a galera aí. Inclusive ele critica o direito romano, que contemplava a escravidão, inclusive de crianças, que ele achava a coisa mais vil e abominável. Mas olha o que ele fala na Fenomenologia do Espírito. Dizem que a Filosofia do Direito do Hegel é o livro mais difícil dele, né, que eu falei. Mas eu acho que você vai suar, acho que você vai sair com lágrimas de sangue mesmo, lendo a Fenomenologia do Espírito. O livro complicado, cara, é um em si, de si, para si, toda hora você fica assim, querendo chorar. Então ele fala o seguinte, presta muita atenção. Só mediante o pôr a vida em risco, numa luta de vida ou morte contra o Senhor, pode o escravo conquistar a sua liberdade. Sacou, né? Então não tem nada de defesa da escravidão. Pelo contrário, muitas críticas expressas na obra dele. O que ele dizia era o seguinte, se você é um escravo, a culpa é sua, você deu mole, foi fraco, preferiu a escravidão do que a morte. Então, seja forte agora, tá? Vai lá e luta, arrisca a sua vida para reconquistar a sua liberdade. Aqui estamos diante da famosa dialética do senhor escravo. E o que é essa dialética? É o seguinte, o escravo era considerado uma coisa e propriedade do senhor. E o senhor, por sua vez, independente, livre. Só que aí o senhor, um dia cai a ficha e ele vê, caramba, eu não sou tão independente assim, eu dependo do escravo, dessa relação senhor-escravo. Se não tiver o escravo, eu deixo de ser senhor. Ao mesmo tempo, cai a ficha do escravo também, que pensa, caramba, eu não sou uma coisa, sou uma pessoa, eu preciso ser livre. Então, como é que vai negar essa negação e resolver essa contradição, esse impasse aí? Hegel diz claramente, pela luta de vida ou morte. Então, presta atenção, antes de defender a escravidão, o Hegel está dando argumentos aqui claros para embasar uma revolta de escravo, né? Maneiro. Acho que não era muito interessante espalhar por aí essa ideia hegeliana. Essa dialética, lembrando, é o que Marx vai pegar, mas como uma metáfora, não sobre escravos e senhores, mas sim uma metáfora para representar a exploração dos burgueses para com os proletários. Uma aula específica a gente vai tratar disso, com certeza. Aí, seguindo, Hegel se posiciona contra o uso capião. Olha só. Quando se considera a propriedade como abandonada e sem dono, e quando para se justificar uma possessão ilegal se alega que os proprietários não se servem dela, assim se forma uma representação em que o uso aparece como o lado efetivo, a realidade da propriedade. No entanto, a primeira base substancial da propriedade é a vontade do proprietário de que a coisa seja sua. Então, assim, que vacilo, cara. Não tem visão social nenhuma da propriedade. O cara abandonou lá um maior latifúndio gigante, cheio de sem terra, cheio de camponês aí querendo terra. Aí o pessoal se apropria, começa a produzir naquela terra que estava paradona ali. Mas não, o proprietário quer ser proprietário, independente da função social. Tadinho dos camponeses do sem terra. O Hegel defende que é graças ao cristianismo que a liberdade da pessoa é um princípio geral. Mas só desde ontem que a liberdade da propriedade é reconhecida como princípio. Deixa
chorão. Como é que a gente vê a liberdade no cristianismo? No livre-arbítrio, né? No Salvador, que nos libertou dos pecados. O Hegel ele discorre longamente sobre a propriedade intelectual, sobre o plágio maneiro, ao que ele diz. Até que ponto a reprodução de uma obra literária constitui ou não plágio, eis o que não é suscetível de ser determinado por uma regra exata, e não pode, por conseguinte, estabelecer-se jurídica e legalmente. Por isso o plágio deveria ser uma questão de honra só, e por honra não se praticar. Interessante, né? Ele aproveita o ensejo para alfinetar os autores que praticavam o plágio, segundo ele. O que ele fala? A menor alteração numa forma exterior se tem já como uma tão alta originalidade, um tão autônomo pensamento, que a ninguém ocorre a ideia de plágio. Gastou. Mas, como sabemos, o Hegel perdeu essa discussão acerca do plágio, porque o direito, como a gente sabe, a propriedade material, trata muito bem da questão do plágio, né? Aí ele fala sobre o contrato também. O livro é que nem o do Kant. Certamente ele pegou de modelo o livro do Kant, em certa medida até rebatendo o Kant. Claro que ele rebate muitos outros juristas também. Mas assim como o Kant ele vai falar de contrato, de direito penal, que a gente vai chegar, que é o direito mais legal do mundo, como vocês sabem. Aí na parte de contratos ele fala o seguinte, uma treta com Kant. O Kant considerava o casamento um contrato. Para o Hegel isso é um equívoco horrível. Contrato por Hegel é o que estabelece a propriedade apenas. E o objeto do contrato é para o Hegel sempre uma coisa exterior e particular. Daí que o casamento não podia ser considerado um contrato. E eu, como me posiciono acerca dessa treta sobre o casamento? Olha, eu acho que casamento é uma furada. Você podendo evitar, fica aí minha dica. Agora, lendo a definição de contrato de salário que o Hegel dá, eu fico imaginando o jovem Marx lendo. Pô, cara, com certeza ele extraiu muita coisa desse livro, essa parte principalmente. Vê também as palavras que ele usa, Marx bebeu muito dessa fonte, né? Olha, contrato de salário é a alienação do meu trabalho de produção ou da minha prestação de serviço, enquanto alienável, mas por um tempo limitado. Aí, quanto pano a manga. Sobre os honorários também é muito legal. Você que é advogado, por que você recebe honorários, não salário? Hegel explica. Análogos a este caso são o mandato e os contratos em que a prestação assenta no caráter, na confiança ou em superiores talentos. E em que haja incomensurabilidade entre o que é fornecido e um valor exterior. Por isso não se chama mais salário, mas honorário. Tá vendo? Você paga o cara pelo honor dele, pela honra, pelo caráter, confiança. E você honra ele com um honorário. Que coisa maravilhosa. A parte de contratos é bastante rica e complexa. Aliás, o livro todo, né, ele é muito detalhista. Parte de economia, ele vai até falar mais que o Kant. Se você se interessa, muito importante você ler essas partes do Hegel para ver de onde Marx tirou certas coisas, mesmo que sendo para combater, né? Desenvolver seu pensamento. Agora sim, ó, violência e crime. Adoro. Consideradas abstratamente, a violência e a coação são injustas. O direito abstrato é direito de coação, pois ato injusto é uma violência contra a existência da minha liberdade, numa coisa exterior. Nisso, o crime seria a primeira coação, a primeira violência que leva ao direito como tal. E a pena seria a violência contra essa violência do crime. Aí eu te pergunto, Hegel, será que não tem uma outra violência antes da primeira violência? Uma violência causada pela sociedade, tão injusta, que aí, de certa forma, criou condições, por meio de violência,
para o surgimento de violências que são crimes, para você refletir, Jorginho, né? Jorge Frederico Guilherme. Então, só complementando o que a gente falou acerca da escravidão, tanto Hegel é contra, que ele vai considerar um grave crime, ele fala expressamente isso, então não tem dúvida que ele era contra. Ele segue dizendo que a pena é inclusive um direito do criminoso, olha que interessante, pois é uma maneira de sua liberdade existir. O crime implica a universalidade que por si mesmo o criminoso reconheceu. Considerar a pena como direito do criminoso é dignificar o criminoso como ser racional. Doideira, né? Assim como em Kant, a gente vê também crítica ao Cesare Beccaria, grande autor dos delitos e das penas, que a gente já citou algumas vezes aqui. Não uma crítica geral ao pensamento dele, até porque o Hegel, como a gente viu, é ponderado, defende proporcionalidade das penas, nem critica mais a posição do Beccaria quando ele se posiciona contra a pena de morte. E ele argumenta da seguinte maneira, abre aspas, Hegel fala: Beccaria contestou o direito de o Estado aplicar a pena de morte com o pretexto de que não pode presumir-se que o contrato social contenha o consentimento dos indivíduos em serem mortos. Pô, é muito inteligente. Antes devendo admitir-se o contrário. Aí o Hegel continua, ora, o Estado, de um modo geral, não é um contrato, e a sua essência substancial não é exclusivamente a proteção e a segurança da vida e da propriedade dos indivíduos isolados. É antes a realidade superior ao que o Estado é por Hegel. E reivindica até tal vida e tal propriedade. Exige que elas lhe sejam sacrificadas. Caraca! Então, assim, Hegel, a gente está vendo que ele está bem longe daquela visão contratualista do iluminismo, né? Estado para ele não é que nem no iluminismo, que é como ele definiu, né? No meio de um contrato, você tem contrapartida dos direitos que você abre mão, você tem sua segurança em tese, né, garantida, e que toda hora eles pensam que é o mais importante, segurança da sua propriedade privada. Avante. Como vimos, o Hegel defende a proporcionalidade das penas, né? Penas mais elevadas, quanto maior for o desvalor da ação. Ou seja, deve-se buscar uma equiparação entre a violência, o crime e a correspondente pena. Agora, como estabelecer essa justeza, essa proporção entre crime e pena? O Hegel responde de forma seca, ou com base na inteligência. É onde dá para ir. Ele está falando, por A mais B, ele está defendendo o princípio da razoabilidade. Você tem que ser razoável e ver que aquela pena está de acordo com a gravidade do crime. Não tem muito o que fazer. Você tem que ser uma pessoa razoável, se não for, vai dar ruim. Diferente do Kant, que a gente viu, que defende o olho por olho, dente por dente, o Hegel vai ser contra, né, expressamente. O Kant, a gente viu, né, que ele defende essa lei do talião, que eu falei que foi muito rechaçado desde sempre. Até o Jesus foi o primeiro, né? Quando ele fala que não é para ser olho por olho, dente por dente, mas dá outra face. Pronto aí, refutou. Mas o Kant e o seu iluminismo defendiam o olho por olho, dente por dente. Então a gente também vê a dialética hegeliana no tocante ao crime e à pena. O crime é a negação da lei e a pena é a negação da negação que o crime produziu. Resolveu. Contradição. Show. Sobre herança e família, Hegel fala o seguinte: a família, como pessoa jurídica, será representada perante os outros pelo homem, que é o seu chefe. A ele cabe administrar a fortuna da família.
É coletiva essa propriedade. Ó, finalmente apareceu a propriedade coletiva. Que de coletiva não tem nada, né? Porque depois que tiver a partilha, cada quinhão, cada herdeiro vai ter o seu quinhão, que é a mais pura e plena propriedade privada. Show. Ele fala, o amor é o elemento moral objetivo do casamento. Aí, que fofinho, Hegel. Sobre o divórcio ele fala o seguinte, muito legal essa parte. Assim como não pode haver coação que obrigue ao casamento, assim não há laço de direito positivo que possa manter reunidos dois indivíduos quando entre eles surgem sentimentos e ações opostas e hostis. Certíssimo, Hegel. Como é que você vai obrigar que as pessoas que não querem mais estar juntas permaneçam unidas? Foi muito para frentex essa visão dele na época, né? Você vê que o Hegel às vezes está aqui, às vezes está aqui. Isso que é bom ver cada posição dele antes de querer traçar um panorama. O Hegel é isso, entendeu? Ele é ponderado, falei. Ele só exige que tenha uma testemunha testando que realmente, olha, esse casamento é inviável, não tem como prosseguir. Aí, divórcio. Na parte do trabalho, a gente vê que o Hegel está bem distante da visão de Marx. Ele não vê a desigualdade social como um problema, em razão da exploração de uma classe sobre a outra. Antes disso, o Hegel vê essa desigualdade como natural, porque a natureza distribui desigualmente dons corporais e espirituais, o que vai gerar como consequência necessária uma desigualdade de fortunas. Engraçado, né? O que mais tem é rico por aí sem dom nenhum, porque herdou. Enfim. Em relação àquela discussão sobre a Alemanha ter ou não um código, que a gente viu na escola histórica, o Hegel vai defender que sim, deveria ter. E o Savigny foi contra e ganhou essa peleja. Hegel fala o seguinte, recusar a uma nação culta ou a classe dos juristas capacidade para elaborar um código seria o mais grosseiro insulto que se poderia fazer a essa nação ou a essa classe. Então está dando uma alfinetada claramente no Savigny, porque ele está repetindo o argumento do Savigny, né? Que a Alemanha não teria juristas capacitados para fazer um código, principalmente porque esses juristas não teriam conhecimento histórico requerido e tal. Seguindo, Hegel defendia não só a publicidade das leis, como também o princípio da publicidade dos atos judiciais. Ele afirma o seguinte, o caso particular, que em seu conteúdo próprio é sem dúvida limitado às partes, ele está pensando na intimidade das partes, refere-se em seu conteúdo universal aos direitos de todos, e a todos interessa a decisão obtida. Aí a publicidade. Hegel é legal, cara. Eu considero que houve um grande avanço de Kant para o Hegel. A gente vai ver muitas críticas, como eu já estou fazendo, mas em geral vejo um grande avanço. Hegel... e depois de Hegel para Marx, mais avanço ainda, né? Sem dúvidas. Agora, após elogios, vamos a uma parte meio terrível, que demonstra a falta de visão social do Hegel. Abre aspas. O meio que se revelou mais eficaz contra a pobreza, bem como contra o desaparecimento da honra e do pudor, bases subjetivas da sociedade, e contra a preguiça e a dissipação, que é o que origina a plebe, foi sobretudo na Escócia abandonar os pobres ao seu destino e entregá-los à mendicidade pública. Tipo, essa que resolve. Pô, tu taca os pobres na praça para ser mendigo e você resolveu a questão da pobreza. Caraca, Hegel, não, mano, não. Para o Hegel, os povos não participavam igualmente da realização do espírito. Num dado momento, um povo será dominante.
pois será o que tem o maior grau de desenvolvimento do espírito até ali. Esse povo já foi à Grécia no passado, e na época de Hegel quem era? A Alemanha. Com certeza era o que ele achava. E por ser superior assim, nunca acaba aí, né? É sempre um discurso para justificar o poder. Os povos dominantes teriam o direito de colonizar os demais povos menos desenvolvidos. Problema, Hegel, problema. Tem até um trecho que o Hegel fala que todas as nações grandes desenvolvem a navegação, procuram o mar de forma natural. Ele diz o seguinte: este alargamento das relações oferece também um instrumento de colonização, para a qual é impelida, quase que naturalmente, né, numa forma sistemática ou esporádica, toda a sociedade civil completa. É a colonização que permite a uma parte da população regressar a um novo território, ao princípio familiar, e de, ao mesmo tempo, obter novas aplicações para o seu trabalho. Complicado, né, Hegel? Pô, você é contra a escravidão, mas aí defende o domínio de uns povos sobre os outros. É complicado. E aí, sendo coerente com isso, a galera vai dizer que o Hegel louvava a guerra. Até que ponto ele louvava? Será que ele é um prussiano raiz, enquanto que o Kant é o Nutella, que defendia a paz perpétua? Vamos ver esse trecho muito famoso dessa obra com muita calma, para ver se ele é o Zé Guerrinha mesmo. A guerra assegura a saúde moral dos povos em sua indiferença perante a fixação das especificações finitas, e tal como os ventos protegem o mar contra a estagnação, em que os mergulharia uma indefinida tranquilidade, assim uma paz perpétua faria estagnar os povos. Sacou? Isso aqui tem que ser interpretado como uma resposta, uma alfinetada ali do Hegel à ideia de paz perpétua do Kant. Sem dúvida ele está se posicionando contra, mas ele também não está no extremo oposto de paz perpétua, guerra perpétua. Não, ele está no meio termo. A gente tem que encarar essa parte aqui. Olha, eu li isso muito para ter essa conclusão, porque a maioria defende, vai até justificar fascismo com base nesse... O fascismo louvava a guerra, né? Para ele, sim, era guerra perpétua, bom. Mas para o Hegel não, está claramente mostrando aqui, olha, ruim é a paz perpétua. Uma guerrinha de vez em quando para acabar com a estagnação do povo faz mal a ninguém. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, entendeu? É assim que eu vejo essa parte. Entenderam, né? Então, seguindo. Antes a gente viu que o Hegel disse que o que origina a plebe é a preguiça e a dissipação. Assim, tá pobre porque tá preguiçoso. Mais à frente ele vai explicar o que é essa dissipação. A dissipação das classes industriais. E essa dissipação e luxo mesmo deles é que originava e desenvolvia uma plebe. Então é isso e a preguiça. Pô, essa questão aí do luxo e dissipação das classes industriais deu pano para manga para o Marx, com certeza, né? Daí para a visão dele de exploração de classe é um passo. Para o Hegel, o Estado é a base da sociedade. Ele é absoluto, racional e infinito. Isso é o que dá para extrair do hegelês, que é a língua bizarra que o Hegel fala e escreve. Por exemplo, vamos ver um hegelês aqui, que ele fala do Estado. O Estado é a realidade em ato da ideia moral objetiva, o espírito como vontade substancial revelada, clara para si mesma, que se conhece e se pensa, e realiza o que sabe e porque sabe. Caraca, mané. Muito intrucado. É por isso que o Karl Popper, que é um grande filósofo austríaco, né, vai esculachar o Hegel. Eu critico, mas o Popper perdeu a linha. Olha o que ele fala. Ele chama o Hegel de charlatão,
que estava preocupado apenas em glorificar o poder constituído da Prússia reacionária, se valendo para isso de uma linguagem incompreensível de propósito, de modo a evitar as críticas. Ele também vai relacionar o pensamento do Hegel com o fascismo. O Popper destruiu o Hegel. Olha o que ele fala. Ele falava que o Hegel era um filósofo oficial da Prússia, como tal, tem que ser tratado. Ele só queria justificar o status quo com seu pensamento, que, segundo o Popper, consistia principalmente em was wirklich ist vernünftig, ou seja, tudo que existe, tudo que é real, é racional / razoável. Então, assim, ele está praticamente justificando tudo que está aí, o status quo, se existe, valeu, razoável, racional. Então essa que é a crítica do Popper. Fica só eu criticando, né? Vocês acham que eu tiro as paradas só da minha cabeça? Às vezes sim. Mas é sempre bom pegar um filósofo de peso aí e ver o que ele acha. Um exemplo aqui do Hegel defendendo a monarquia constitucional, que era o sistema daquela Prússia. O aperfeiçoamento do Estado em monarquia constitucional é obra do mundo moderno, e nela a ideia substancial atingiu a forma infinita. Trechos assim que você vê que ele está glorificando a monarquia constitucional, como se fosse o melhor sistema. Muita gente desprezou esse livro do Hegel, principalmente por isso, tanto um positivismo forte que ele defende, quanto o monarquismo também, né? Tá acabando, hein? Espera aí, aguenta firme. O Hegel diz o seguinte acerca dos papéis sociais do homem e da mulher. Surpresa para ninguém, né? O homem tem, pois, a sua vida substancial real no Estado, na ciência, etc. E também na luta e no trabalho, as mãos com o mundo exterior, e consigo mesmo de tal modo que só para além da sua divisão interior é que conquista a unidade substancial. E a mulher? Dela possui imóvel intuição e o sentimento subjetivo correspondente à moralidade objetiva na família, onde a mulher encontra aquele destino substancial que ao amor familiar exprime as disposições morais. É isso. O homem é o sinistro, o cara que vive para a ciência, para as coisas do Estado, para o saber, é o provedor da casa, vive para a guerra, o guerreiro, enquanto a mulher a fazeres domésticos e vive para o lar, para o marido, para a família. Bom, essa visão meio que machista, você vai ver em todos os filósofos, né? Ele até pegou leve, mas sempre você vê um esforço do filósofo de manter as coisas como estão, né? Um predomínio do homem na sociedade e a mulher ali em segundo plano fazendo serviços domésticos. Mas se você for ler um Schopenhauer, um Nietzsche da vida, é daí para baixo, assim, a visão terrível que eles têm das mulheres. Depois tu vai procurar e vai ficar chocado. Cansei. Tá gigante o vídeo. Bom, mas acho que foi isso, né? Consegui pegar o pensamento do Hegel, a gente destrinchou partes que eu considero essenciais. E se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva e comenta aí alguma coisa. Eu não confio muito em mim não, nessa era da pós-verdade eu posso estar aqui querendo te enganar, entendeu? Vai ler o livro, isso aqui é para te estimular a ler também, buscar por conta própria, tu é capaz, pô, vai lá. Desconfia de mim, não confia muito não, eu posso estar aqui, ó, cheio de maldade, distorcendo tudo, tirando do contexto de sacanagem. Então vai lá ler por conta própria. Valeu!